É uma reflexão sobre a pandemia, sobre o que estamos vivendo, o que estamos passando. 10h53, vamos agora. Nós ontem mantivemos contato com o deputado federal Zé Silva e ele fala com exclusividade a nossa reportagem. Acompanhe. Nesse momento, com muita alegria, nós vamos trazer para cumprimentar os ouvintes da Rádio Cidade, nosso amigo deputado federal Zé Silva. Ele que manteve contato conosco, estará com exclusividade concedendo essa entrevista. Bom dia, meu amigo deputado Zé Silva. Caro amigo Ronaldo, eu que fico feliz com a notícia do seu retorno para a comunicação, você que tem um legado muito importante, não só para Iturama, mas para toda a nossa região do Triângulo Mineiro. Minha gratidão a você pelo apoio, desde que comecei há 3 décadas aí na região, começando minha vida extensionista, eu em Marinalva e Limeira do Oeste, depois Iturama, você como vereador à época, reconhecendo e incentivando o nosso trabalho. As sementes plantadas naquela época foram regadas com muito trabalho, com muita dedicação, e hoje estamos colhendo frutos tanto para a nossa região, para Minas e para o Brasil. Quero também cumprimentar os ouvintes aí da Rádio Cidade, do Jornal Cidade, cumprimentar a direção da rádio e também nossos conterrâneos de Iturama, União de Minas, Limeira, Carneirinho, Campina Verde, São Francisco de Sales, toda a região que está ligada com você aí no noticiário importante para falar com toda a população. Deputado Zé Silva, gostaríamos que nos falasse sobre a votação do orçamento. Para quando está previsto a votação aí na Câmara dos Deputados do orçamento? Bem, o Brasil fica parado, o próprio governo tem dificuldade de recursos enquanto não se vota o orçamento. Você que foi parlamentar, foi vereador, sabe muito bem disso. Então os prefeitos, os vereadores, nós os deputados federais e estaduais urgentemente precisamos votar o orçamento. Vocês sabem que durante a pandemia nós tivemos um impasse e não foi instalada a comissão mista de orçamento, que é a comissão que cuida dos parlamentares definir as prioridades para cada região do Brasil, nós no nosso caso de Minas Gerais, então não foi instalada essa comissão. Então o nosso compromisso é de votar ainda no final, agora nessa última quinzena de fevereiro, o orçamento e já instalar a comissão mista de orçamento para votar o orçamento subsequente. Então, isso possivelmente, a nossa expectativa é votar nas próximas 2 semanas que o orçamento seja votado e facilitar a vida aí do Executivo Federal, Estadual e também dos municípios. Deputado Zé Silva, com relação à pauta para os próximos dias aí na Câmara dos Deputados, informe para nós. Bem, como nós já afirmamos, nós temos pautas importantes de diversos setores, mas existem 2 reformas que são fundamentais, que é a reforma administrativa para o Estado gastar menos com o próprio governo, para ter mais dinheiro para investir em infraestrutura, educação, saúde, para desenvolvimento do país. Tem a reforma tributária, descomplicar a vida de quem trabalha e investe no Brasil e principalmente não aumentar a carga tributária, mas otimizar o recurso que seja pago e também dinamizar a economia. No campo da infraestrutura é preciso que tenha também normas que obriguem os gestores, especialmente os prefeitos, os governadores e o próprio governo federal, os seus ministros, que aplique com mais celeridade os recursos para não ficar a imensidade de obras paradas no Brasil. São mais de 14 mil obras paradas no Brasil. Uma obra parada, além de ser prejuízo, má utilização dos recursos públicos do governo, também mata as pessoas, porque são obras de hospitais, unidades de saúde, rodovias que também estão paralisadas, como a 364 ficou um tempão, uma parte dela paralisada, e tem outras que estão paralisadas. E no campo da agricultura, nós falamos do licenciamento ambiental, que é fundamental para facilitar a vida também dos investidores, preservar o meio ambiente. É fundamental a questão da regularização das terras dos produtores que não têm documento, e especialmente na região amazônica, que isso a gente acha que não impacta a nossa região, mas tem um impacto muito grande, porque isso que vai garantir mercado para os nossos produtos, compradores da China, da União Europeia, dos Estados Unidos, né? E projetos também importantes ligados à saúde, né? Nós vimos que nesse tempo de pandemia nós aprovamos mais de 100 proposições para facilitar, para ter a telemedicina, recursos para santas casas, hospitais. Então é preciso descomplicar o Brasil,
menos Brasília e mais Brasil, especialmente os municípios, que é onde a população vive. Então, essas são as pautas mais importantes que eu acredito. Nesse ano, se a gente conseguir aprovar grande parte dessas pautas, já será um grande legado para a retomada da economia e preservação da vida no Brasil. Deputado federal Zé Silva, nós sabemos que o novo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, teve o seu apoio e o seu voto. O que você espera para esses 2 anos do trabalho do novo presidente da Câmara dos Deputados? O colega deputado e também parlamentar, que tem uma relação de amizade, mesmo antes de ser presidente da matéria, ele é produtor rural, ajudei a coordenar, andando pelo Brasil, para que ele fosse eleito presidente da Câmara dos Deputados. A nossa expectativa é que ele venha a colocar assuntos importantes na pauta, como aprovamos agora nesta semana, facilitando a compra de vacinas pelo governo federal, porque nós precisamos rapidamente vacinar toda a população para que essa pandemia vá embora e a gente proteja a vida das pessoas, a retomada da economia, a retomada do emprego. Então a expectativa é que o deputado, o presidente eleito Arthur Lira, coloque pontos, assuntos importantes como a reforma tributária, a reforma administrativa. Eu sou funcionário público e com certeza muitos funcionários públicos estão nos ouvindo, e eu falo que quem não gosta de funcionário público é porque não gosta de ser bem atendido. Só que as regras nossas de trabalhar como funcionários públicos, elas foram feitas na época da máquina da datilografia. Então as leis, as normas, as regras precisam ser modernizadas. Essa é a reforma administrativa que o presidente Arthur Lira fez o compromisso e deverá colocar aí para ser votada ainda nesse ano de 2021. E ela é fundamental para reduzir os gastos do governo, para sobrar dinheiro para investir na educação, na saúde, na infraestrutura, em obras importantes para o desenvolvimento do nosso Brasil. Outra reforma importante, a reforma tributária. O sistema brasileiro, ele é muito cruel. Nós pagamos impostos aproximadamente 38% do PIB brasileiro, que é todas as riquezas do Brasil, e como o que nós pagamos de impostos é equivalente a países dos mais desenvolvidos do mundo, e a qualidade dos serviços prestados pelo governo federal, pelo governo estadual e pelos municípios não são de boa qualidade. Então a reforma tributária, ela é para não aumentar os impostos, facilitar a vida de quem paga imposto, tanto o cidadão que tem o seu imposto quando ele compra numa mercearia, na farmácia, e o empresário. Dependendo do tamanho do empresário, o Brasil precisa descomplicar. Então são reformas fundamentais, a administrativa e a tributária, para o Brasil desenvolver. E na pauta da área que eu mais atuo, que é a área do agronegócio, da agricultura, e quando a gente fala o agronegócio, nós não estamos falando só do grande produtor rural que produz para exportação, mas também está o produtor de pequeno porte. Aí tem leis importantes, tem uma lei da minha autoria, que é da regularização fundiária, que cuida de regularizar todas as terras que estão em nome do INCRA, em nome do governo, especialmente os 9 estados da Amazônia. Eu levei esse projeto meu, inclusive, na Conferência Mundial do Clima, em Madrid, em 2019. É um projeto que tem o apoio da maioria absoluta das lideranças rurais do Brasil, do parlamento, só que o ex-presidente da Câmara só colocava assuntos que fossem de consenso. Isso, evidentemente, que é um assunto polêmico, mas que vai resolver a questão, inclusive, das queimadas, dos desmatamentos e ocupações ilegais, especialmente na região amazônica. Então vai garantir a competitividade da nossa soja, da nossa carne no mercado internacional, e fazer justiça para quase 300 mil produtores brasileiros que aguardam, alguns desde a década de 70, ter o documento da sua terra. Então são pautas importantes, como licenciamento ambiental. Eu disse, inclusive, que eu estou presidente da comissão que acompanhou o crime de Brumadinho, e hoje, se você vai fazer o licenciamento para plantar aí uma horta, 1 hectare de lavoura irrigada em qualquer região nossa aí do Triângulo do Brasil, eu tenho que apresentar a mesma documentação que uma grande mineradora faz. Então é preciso separar o licenciamento ambiental da mineração, diferente da agricultura, que também tem que ser diferente também das obras de infraestrutura como ponte, rodovias e ferrovias. Então é um projeto também importante. Então esperamos que o presidente Arthur Lira, que nós lutamos muito para que ele fosse eleito e foi eleito com ampla maioria, ele coloque esses pontos importantes para ajudar a gerar emprego, renda, é o que a população espera dos seus governantes e dos políticos. Deputado federal Zé Silva,
Gostaríamos que falasse do seu trabalho de modo geral para Minas Gerais e para a nossa região. Esta reunião, essa audiência que eu realizei com o governador Romeu Zema, iniciada as tratativas, quando estive com ele no final do ano, aí inaugurando aí a pedra fundamental do Porto Seco para exportação de açúcar, aí através da ferrovia, onde quase 40 prefeitos de toda Minas Gerais participaram desta audiência, onde apresentamos demandas estruturantes de todas as regiões de Minas Gerais. Agradeço de maneira muito especial o prefeito de União de Minas, o jovem Jeová, o prefeito de Campina Verde, Dr. Helder, que também estava presente, o vice Alain, o prefeito de Limeira do Oeste, o Enedino, estava também o nosso coordenador do mandato aí na região, grande amigo Iradel, e apresentamos as demandas mais emergentes aí do nosso Pontal do Triângulo Mineiro. Nós sabemos que a gente vive uma pandemia que mais parece um filme de ficção científica, onde o nosso inimigo comum é o vírus, mas existem debates que não levam a lugar nenhum sobre de quem que é a responsabilidade, se é do presidente da República, do governador ou do prefeito, e na verdade a responsabilidade é de todos nós, de tomar as medidas recomendadas pelas autoridades da saúde. Mas nós levamos demandas importantes aí da região. É uma demanda, ela é muito importante, é emergente. Eu já entreguei para o governador quando ele esteve presente, mais 2 vezes estive com ele, levando a necessidade de refazer o asfalto de Frutal a Iturama, principalmente esse asfalto de Itapajipe até Iturama. Eu disse a ele que já tinha reunido com o ex-presidente do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, o DR, que à época autorizou uma operação tapa-buraco que não resolve. Aí ele me informou, o governador me informou que até o meio do ano vai ter um projeto para refazer o asfalto, porque nem consertar mais tem jeito, né? De tanto que o leito da rodovia está acabado, né? Estragou totalmente. Então levamos essa demanda urgente, falamos para ele que além do risco de vidas, o prejuízo, quando precisa uma pessoa talvez ir para fazer um tratamento mais de média e alta complexidade que tem que se deslocar, ou então é obrigação do governo manter essa estrada, essa via estadual, ela mantê-la assim de maneira adequada para as pessoas irem e virem. Outra demanda também de infraestrutura, que também já entreguei para ele, junto com o Dirley e o Fabrício, lá de Itapajipe, é uma obra parada. E todos sabem que eu atuo muito nesse segmento, inclusive no final de 2019 publiquei um livro, onde fiz um estudo das obras paradas do Brasil, e tem uma rodovia que liga Itapajipe até a BR-364, próxima a Campina Verde, que também precisa ser concluída. E vocês acompanharam na imprensa, eu estou presidente da comissão que acompanhou o crime, o desastre de Brumadinho, e o governo de Minas fez um acordo com a Vale de um pouco mais de 37 bilhões, e parte desses recursos serão investidos em obras de infraestrutura. Então, levamos para ele também a necessidade de incluir na prioridade do governador, do governo do estado, a conclusão desse trecho que liga Itapajipe à BR-364. Também ali nós temos, especialmente agora mais aflorou com essa pandemia, como eu dizia inicialmente, a expansão dos leitos de UTI na cidade de Uberaba. A prefeita Elisa também estava presente nesta audiência com o governador, e a região que atende, Uberaba atende 27 municípios, quase 2 milhões de habitantes, já que Uberlândia principalmente está num colapso com a pandemia. Então levamos também a necessidade de expansão do número de leitos de UTI para Uberaba. E na terça-feira, no dia 19, chegou um pedido que eu fiz ao ministro da Saúde diretamente, 30 mil testes para saber sobre a expansão também da doença aí na região. E nós levamos também uma demanda antiga, né? A necessidade de melhoria dos serviços prestados pela Copasa e também as cobranças indevidas que foram feitas pela Copasa, que é preciso resolver. E tem um trecho de estrada também da MGC 497 que liga Uberlândia ao Prata, que também precisa ser renovada. Tem um recapeamento da MG 190, que não dá muito próximo, mas ali
que chega da BR-365 até a Badia dos Dourados, passando por Romaria e Monte Carmelo. Então levamos ao governador, nesta reunião, nessa audiência, a necessidade desses pontos fundamentais. E também um ponto que ele informou que é para toda Minas Gerais em relação às pessoas que não têm escritura da sua casa, não têm escritura da sua propriedade rural, que o governo do estado vai fazer nos próximos meses aí uma licitação para poder ajudar os prefeitos, ajudar os municípios a legalizar. Todos sabem do meu trabalho em Brasília, na Câmara dos Deputados, para que as pessoas tenham o documento da terra. Eu tenho afirmado quem é proprietário, não tem o documento da terra, tanto na cidade como na roça, é como cidadão que não tem identidade CPF. O seu imóvel é desvalorizado, ele não consegue fazer um financiamento, então por isso essa é uma luta minha muito grande lá em Brasília. Então essa audiência com o governador foi muito produtiva, ele anotou tudo e com certeza eu estarei acompanhando fortemente aí para que ele atenda essas demandas estruturantes na nossa região aí do Triângulo Mineiro. Deputado Federal Zé Silva, agradecendo pela atenção. Nós colocamos os microfones da Rádio Cidade à inteira disposição para algo mais que queira acrescentar. Muito obrigado mais uma vez pela atenção. Encerro com os meus agradecimentos, especialmente a você, desejando muito êxito nessa sua retomada. Como eu disse, você tem um papel muito estratégico aí na comunicação, no legado aí da informação de qualidade e transparente para toda a nossa população. Quero aqui manifestar minha tristeza, nossos sentimentos com todas as pessoas que perderam amigos, entes queridos para essa maldita pandemia, especialmente nosso querido Marcão, nosso Tiãozinho, que pessoas que têm um legado, sabe, faz parte da história da nossa comunicação e do Pontal do Triângulo Mineiro, e desejando que rapidamente tenhamos vacina para toda a população brasileira, especialmente para Iturama, para a nossa região, para o Triângulo Mineiro, Minas Gerais e o Brasil, e a gente consiga poder encontrar pessoalmente, abraçar, comemorar que essa é a nossa marca. Muito obrigado, Ronaldo, um abraço a todos, fiquem com Deus. 11h10. Importante entrevista, portanto, com o deputado Zé Silva. Você acompanhou a votação do orçamento, a pauta, o trabalho para a região, sem dúvida. Essa MG 255 é uma vergonha. Tapa buraco já não adianta mais. Ali é buraco pequeno, buraco grande, é situação caótica. Vamos aguardar o recapeamento. 11h10, vamos ao intervalo, ao apoio cultural e na sequência estaremos de volta. Apoio cultural.